Obrigada. Obrigada a todos pela presença. Espero poder contribuir de alguma maneira para a construção desse entendimento do tema dessa tarde. Não está o tema aqui, mas é o esquecimento do passado. E aí, para a gente começar a falar sobre o esquecimento do passado, eu gostaria de perguntar para vocês: quem aqui acha que é bom a gente não lembrar das vidas passadas? Quem acha que seria bom a gente lembrar? Quem respondeu que acha que seria bom? Pode ser você. Como é seu nome? Sibeli, por que você acha que seria bom? Você acha que você sabendo o que você errou no passado, seria mais fácil você não cometer os mesmos erros agora? Ok, mais alguém quer falar por que acha que é melhor lembrar dos erros do passado? A mesma coisa que ela falou. Conseguiu melhorar, sabe? As coisas que aconteceu, a gente não vai cair. Entendi. Então, ok. O que acontece? Quando a gente pensa em lembrar do passado, tem dois fatores importantes que a gente tem que levar em consideração. Um deles é esse, que quando a gente pensa em lembrar, a gente pensa em lembrar das coisas que a gente fez. Mas a partir do momento que você se lembrasse do seu passado, você ia lembrar também do que os outros fizeram. Então você imagina, você nasce com uma missão, por exemplo, de ajudar alguém que te fez muito mal no passado. Alguém que talvez tirou sua vida ou tirou a vida de um filho seu. E essa pessoa vai vir como teu filho. Como seria você lembrar todos os dias, na hora de amamentar esse bebê, por exemplo, que ele na outra vida matou seu outro filho, querido, amado também? Então, nós temos a mania, o querer saber mais do que o Criador. Às vezes a gente parece que a gente fica pensando aqui, acho que Deus está precisando da minha ajuda. Ele não sabe muito bem o que fazer com isso, ele não está olhando para mim direito, eu não deveria estar passando por isso. Porque eu quero saber mais do que ele. Então, se Deus nos colocou nesse mundo, né, se o Criador trouxe esse véu do esquecimento, algum motivo muito sábio ele deve ter, porque ele é a perfeição. Então, não é à toa que a gente se esquece. E aí eu quero trazer essa reflexão, porque quando a gente fala de vidas passadas, parece que leva para um lugar longe, distante. Então, vamos trazer um pouquinho mais para perto, um pouquinho mais para o hoje. Quem aqui tem mais de 40 anos? Levanta a mão. Quem tem menos de 25? Ah, só nossa bebezinha. Quem tem menos de 30? A maioria aqui já teve tempo de amadurecer coisas que fizemos, não no passado de outra encarnação, nessa vida. Muitas vezes a gente se lembra de coisas que nós fizemos nessa vida, mas com a maturidade, com o tempo, o que a gente acontece? A gente conta que a gente até risada. É fácil para a gente lidar com aquilo porque a gente já superou aquela fase. A gente já está no momento que nós não faríamos aquilo de novo, então a gente consegue até contar aquele fato que a gente fez lá atrás, dando risada. Nossa, eu tinha tal idade, fiz tal coisa, hoje é óbvio. Mas por que eu falo? Porque hoje eu já estou maduro o suficiente para não repetir aquele mesmo erro. Mas existem algumas coisas que a gente, quando se lembra, a gente na verdade não quer nem lembrar, né? Não quero nem lembrar que eu fiz isso, porque eu ainda não tenho condições de aceitar aquilo com essa mesma maturidade, porque aquilo é ainda uma coisa que eu preciso trabalhar em mim. Então, imagina se nessa vida coisas pequenas que às vezes a gente faz, é assim, imagina se a gente lembrasse de outras vidas, de coisas não tão pequenas que nós tenhamos feito, como seria. E aí eu quero de novo trazendo aqui para o presente, principalmente para vocês
que queriam lembrar da vida passada. Imagine que nós moramos aqui, né, em Guarulhos ou em São Paulo, num ambiente que um dia está muito frio, no outro dia está um calor insuportável, né? Enfim. Mas a gente não tem muitos extremos, a gente dificilmente vai ter aqui menos 5 graus, né? Ou uma temperatura às vezes muito elevada, como num deserto, por exemplo. Mas imagine que nós, então, acostumados com esse clima, a gente resolve viajar. Nós vamos lá para o Ártico. E a gente vai fazer a nossa malinha dessa viagem. E aí você vai levar todo o seu guarda-roupa? O que aconteceria se você levasse todo o seu guarda-roupa? A maioria das coisas não serviriam para nada. Você estaria carregando aquele fardo de um monte de malas que você não vai utilizar. Em contrapartida, talvez você não levasse roupas adequadas para aquele frio negativo, uma temperatura que a gente não costuma vivenciar aqui. Então, essa mesma coisa a gente tem que trazer para a nossa vida com relação a vidas passadas. O que Deus, na sua sabedoria, faz? Ele permite que a gente traga para essa vivência apenas aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento. Lembra da lei do progresso? O que diz a lei do progresso? A gente regride? Não, a gente está sempre em evolução. Se a gente está sempre em evolução, significa que nessa encarnação, independente dos erros que estamos cometendo, eles provavelmente são menores do que no passado. Então, a gente já está nesse processo de evolução e muitas vezes a gente, lembrando de coisas do passado, boas ou más, vai influenciar o que a gente tem que fazer nessa vida. Vamos falar de uma coisa boa. Vamos supor que na vida passada eu fui aquela pessoa, né, o Chico Xavier do passado. Eu fui a pessoa que vim, que fui excepcional naquilo que eu me propus a fazer, que ajudei um monte de pessoas. E aí isso acabou, apesar de todo o bem que eu fiz, me fez ser uma pessoa orgulhosa, de me achar a tal. Porque eu chego nessa vida, lembro de tudo, falar, não preciso fazer nada, eu já ganhei 10 encarnações para a última, porque eu já sou, né, já ajudei muita gente. E aí, o que isso vai trazer para mim? Eu vou deixar de aproveitar essa vida, de aprender outras coisas, porque talvez o ajudar, a caridade, eu não precise mais aprender, porque eu já sei. Mas talvez eu precise trabalhar o orgulho, né? Trabalhar mais a humildade. Aceitar que eu fui privilegiada naquela vida por ter acesso a certas coisas e me dei bem, mas que em outras tantas vidas passadas, eu não fui tão bem em algumas outras coisas. E cada vida a gente tem uma coisa para desenvolver. Mas para aquelas pessoas que disseram, como foi o caso da Cibele, né? Como foi o caso da Cibele, que eu sabendo que eu fiz de errado, eu não erraria de novo. Deus nos deu uma coisa muito importante com relação a isso, que é a nossa intuição. Nós, inconscientemente, sabemos, temos a intuição daquilo que precisamos melhorar. Então, se, por exemplo, você é uma pessoa que tem uma tendência para o vício, um vício que te descontrola, que te domina, aí você já tem um indício de que provavelmente isso é uma coisa que você tem que trabalhar nessa vida, porque na outra, muito provavelmente você caiu e talvez perdeu a sua encarnação passada por conta desse vício. Vamos supor que você é uma pessoa adúltera, que gosta, homem ou mulher, né, de trair o seu parceiro, trair sua companheira. Então você já tem aquela intuição, putz, isso aqui, a sua consciência ela fica dizendo, isso está errado, isso está errado, isso está errado. O que é isso? É algo que você tem que aprimorar. Então quando a gente olha para dentro de nós, nós temos essa intuição, onde vai nos ajudar. Não é bem um caminho, mas sabe aquela luzinha que te indica, olha, por aqui está mais claro. Não vamos por esse caminho escuro, parece legal, mas olha que tem uma luzinha. Então, através da nossa intuição, nós podemos sim acessar aquilo que precisamos para não cometer os mesmos erros de outrora. Outra coisa muito interessante
que é importante a gente lembrar. Muitas coisas que nos acontecem, né? Eu falei outro dia, fiz uma palestra sobre as aflições. Então a gente imagina que as aflições que a gente passa nessa vida são frutos das coisas que fizemos no passado, em outras vidas, e que viemos agora sofrer para aprender isso, para melhorar. Só que a maioria das aflições que nós vivemos hoje não são de vidas passadas, não são resgates do passado. São causados pelas nossas atitudes de hoje, pelas nossas incompreensões de hoje, pela nossa falta de perdoar hoje. A maioria. E aí, o que isso quer dizer intrinsecamente? Que nós não valorizamos aquilo que nós temos. A gente está sempre, eu incluo nisso, olhando o que o outro tem de melhor, o que o outro faz de melhor, e deixamos de ver quantas coisas boas nós fazemos e quantas qualidades nós temos. A gente acaba focando sempre no defeito. Então eu tenho um videozinho, um slide que eu gosto de passar, que ele mostra um círculo com um ponto preto no meio. E aí eu pergunto para a plateia, o que vocês estão vendo? Aí todo mundo fala, um ponto preto. Ninguém vê o círculo, todo o círculo é branco, só o ponto que é preto, mas todo mundo olha para o ponto preto. Isso é para fazer uma analogia com a nossa vida. A gente faz muito isso, a gente sempre olha para o negativo. Você tem montes de dias maravilhosos, perfeitos, está tudo tranquilo, você se alimentou, você teve tudo bom. Mas você não se lembra de agradecer a Deus por esse dia tão bom que você teve, pela comida que está na tua frente, pela água que você pôde beber, pelo convívio com aquelas pessoas que estão do seu lado. Mas o dia que faltou o leitinho ou o café, porque alguém esqueceu de comprar, aí pronto. Então a gente está sempre focando nisso. E aí eu quero trazer uma história muito interessante, se eu não me engano foi de Olavo Bilac. Tinha um amigo dele que queria vender uma fazenda, uma chácara, uma coisa assim. Aquela chácara só me dá dor de cabeça, não sei o quê, eu não quero mais saber daquilo, eu não consigo vender, ninguém quer comprar aquela droga. Você me ajuda a fazer um anúncio para essa chácara? E aí Olavo Bilac faz o anúncio. E é uma poesia o que ele faz, né? Ele começa... Se eu tivesse chegado mais cedo, eu ia colocar na tela para vocês essa poesia, porque vale muito a pena, mas vocês podem depois, se tiver interesse, pesquisar. Mas basicamente ele fala: este local esplendoroso, onde através do lago você vislumbra o pôr do sol, onde os pássaros vêm bebericar na lagoa e transportam as sementes que florescem, não sei o que, e ele vai com aquela poesia, aquela, né? Passado alguns anos, ele encontra então o Olavo Bilac com esse amigo. E aí, deu certo o meu anúncio? O quê, rapaz? De jeito nenhum. Depois que eu vi quantas coisas maravilhosas eu tinha ali, eu não vendo nunca. Então, às vezes, a gente precisa que outra pessoa venha nos falar de como é boa a nossa vida, ou de como é bom aquilo que a gente tem, para a gente valorizar. Se você mora numa casinha pequena, o vizinho tem uma casa maior, mas você se esquece de quantos estão aí na rua, sem teto. Né? Aí a gente tem um carro, o carro não tá bom, a gente troca de carro. Pô, legal, troquei de carro. Não dura uma semana, daqui a pouco, esse carro é ruim, porque esse carro não sei o quê. A gente quer sempre mais e mais. Não quer dizer que a gente não tenha que querer mais. É o progresso, não é? Não é a lei do progresso? A gente tem que progredir em tudo. Nós estamos no plano material e é claro que o material é importante. Mas não podemos esquecer de agradecer pelo que temos. De dar valor para as pequenas coisas que nós já temos. E todos somos abençoados. Então a gente não pode deixar de trazer esse agradecimento para o hoje. E lembrar que esse progresso não é só o material. Não adianta eu, pelo material, deixar de lado o mais importante, porque isso aqui é passageiro. O espiritual não, o espiritual é eterno. E eu quero trazer uma outra reflexão para vocês, que muitas pessoas que pensam, seria bom lembrar da vida passada, né, acham que vai agir melhor, mas a gente não sabe como a gente vai agir. Eu vou dar um exemplo meu.
E vou dar antes um exemplo de uma historinha que eu escutei num vídeo da pessoa falando de duas amigas, que uma conversando com a outra falava assim, não, vocês sabem que nesse tempo de violência, comigo não tem conversa. Se um bandido vir me assaltar, tirar minha bolsa, eu pego minha bolsa e arrebento ele. E a outra, Deus me livre, eu dou tudo, quero que leve tudo, não vou de jeito nenhum entrar nessa. E aí, o que acontece? Acontece o tal do assalto. Adivinha? Aquela que disse que deixava levar tudo, pegou a bolsa e deu tanta bolsada no rapaz que ele se mandou. Aquela que disse que daria bolsada ficou paralisada. Para você ver como a gente não sabe, como a gente vai agir. É uma ilusão a gente achar que a gente não sabe, porque a nossa visão é muito restrita. Então, acho que as 3 coisas fundamentais com relação ao esquecimento do passado, entender que nós não podemos ter esse egoísmo, esse orgulho de querer saber mais do que o todo, do que aquele que nos criou. Então, se é assim, tem algum motivo. Existem situações em que você pode fazer uma regressão de vidas passadas, né? Ter acesso à informação, existe. Se isso for importante para o seu melhor hoje, isso vai chegar até você de alguma maneira. Que você vai ter acesso apenas àquilo que for importante para a sua evolução. Não é tudo o que você quer. A segunda, que nós não nos conhecemos, nem a nós mesmos, que dirá o outro. Então é importante a gente ter essa humildade e principalmente o perdão. O que Jesus mais disse para nós? Amar o teu próximo como a ti mesmo e perdoar. Porque se a gente já sabe que existiu outras vidas, então mesmo que você não saiba o que você fez para aquela pessoa, se nessa vida aquela pessoa está te fazendo algo, é só pensar um pouquinho. Provavelmente alguma coisa você fez na outra vida que você está resgatando. Ou então você veio com aquilo por uma prova, para quê? Para ter um próximo encarnar melhor. São essas 2 hipóteses. Então, de todas elas, o que você vai fazer? Ficar brigando e reclamando e entrando em embate? Não, é tendo amorosidade, colocando o amor na frente e perdoando essa pessoa. E só para ficar bem claro essa questão que a gente não tem o discernimento necessário para ter o conhecimento da vida passada, eu vou falar de mim, uma história um pouco parecida com essa dessas 2 moças. Eu, muito tempo atrás, na minha adolescência, um pouquinho até para a fase adulta, um pouco também por conta do meu pai, que ele tinha uma espingarda de chumbinho, que ele matava passarinho com aquilo. E eu cresci, eu era a filha mais velha, tudo que meu pai fazia eu estava do lado dele, obviamente eu estava ali junto. E aí eu sempre falava, não, eu quero ter uma arma. Não, porque eu quero ter uma arma, porque aquela história, eu era valente, né? Eu quero ter uma arma. E olha só, no meu caso aconteceu, eu vinha vindo do interior, estava ali já tinha entrado em São Paulo, na Vinda Rio Branco, eu sou corretora de seguro, entre outras coisas, e aí nesse local que eu estava indo, na Avenida Ipiranga, então o caminho vindo de Piracicaba era pegar Rio Branco. Chega um menino, uns 12 anos mais ou menos, e ele vem se aproximando, o farol fechou, ele vem se aproximando, só que eu comecei a fechar o vidro, porque eu já imaginava que poderia ser um assalto, e naquela época estava aquela moda que os caras chegavam, ou com um canivete punha no seu pescoço, ou com uma garrafa de vidro, e acabava você tendo que entregar tudo para eles. Eu comecei a fechar, mas ele veio com um olhar piedoso, de coitadinho. E aquela criança ainda, 12 anos, para mim, 10 anos, eu com instinto maternal, tenho 4 filhos, né? Imagina, aquele instinto. Aí eu parei de fechar com dó. Na hora que ele chegou do lado da minha janela, aquele anjinho se transformou num demônio. A aparência dele se transformou de uma maneira assim absurda. Assim, absurda. Eu fiquei assim chocada com a transformação. E obviamente ele tinha lá um pedaço de vidro, não conseguiu colocar no meu pescoço, porque eu fechei a janela, o espaço que sobrou não era suficiente para ele enfiar a mão, mas era o suficiente para me ameaçar. E nesse momento eu pensei, se eu tivesse uma arma, eu teria atirado. Desse dia, eu falei, nunca na minha vida eu quero saber de arma de fogo. Aliás, de qualquer tipo, né, de arma, no sentido de... Porque a gente não sabe. A transformação dele, a violência com que ele chegou em mim foi tanta que eu pensei, se eu tivesse uma arma, eu ia falar, você quer dinheiro? Peraí, vou pegar. Puf. Imagina
o que seria, independente das consequências legais dessa vida, para mim, mas a nível espiritual, eu ter tirado a vida de um outro ser. Esse peso é muito grande. Então, gente, vamos confiar no Criador. Vamos confiar naquele que nos dá tudo que nós queremos através dessa conexão. E a gente pode sim, estando intuído, conectando com Deus, a cada dia pedir o que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor, para ser um espírito melhor e para ir para a próxima vida com uma missão menos dura, né? Ou mais suave. Isso tudo é um indício e a gente é capaz e a gente pode. Então, acho que era isso que eu tinha para hoje. Espero ter sido útil em alguma coisa e eu vou passar para a nossa colega agora. Muito obrigada. Obrigado.